você está falando aí que a Bíblia diz também, Jesus se fez pobre para que a gente fosse rico. O texto é esse. É esse. Para que a gente fosse rico. É. Então, ele está dizendo aí que abriu para nós uma possibilidade. Exatamente. E essa porta não foi fechada, ela permanece aberta. Mas, de um Isso. modo geral, as pessoas não são ricas. Existe um princípio para a riqueza? Quais são os princípios para você enriquecer? Nascer de novo, quando a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Inclusive, esse versículo o povo fala muito, né? Mas riqueza ali não está falando de dinheiro, Não, é riqueza espiritual. É. Se você for procurar no original, aquela palavra riqueza ali é exatamente a abundância. Abundância de recursos naturais, recursos materiais, é o que diz lá. Você que está nos ouvindo, pode procurar, né, o significado daquela palavra riqueza lá em 2 Coríntios capítulo 8, não é isso? Ele diz assim, essa palavra riqueza é abundância de recursos materiais. Aí o povo diz, mas essa riqueza aí é ser rico da graça, é ser rico espiritualmente. Mas Jesus não se fez pobre espiritualmente. Porque um pobre espiritual não ressuscita morto, não cura leproso, não faz cego ver, né? Ele se fez mesmo naquela cruz o que ele não era, para que a gente fosse aquilo que ele sempre foi. Foi uma troca, queridos, que Deus fez realmente ali, né? Colocando Jesus para nos substituir, para que a gente pudesse se identificar com ele e viver aquilo que ele conquistou para nós, né? Então, o que é que acontece para estar nesse caminho? No momento que a gente recebe Jesus, a gente já entra nesse nível, né? De ser filho e ter direito àquilo que ele conquistou na cruz. Mas não é só porque a Bíblia diz que vai acontecer. O que a gente precisa tomar conhecimento, porque Jesus disse, onde é que vocês estão errando? Em não conhecer a palavra e o poder de Deus. Aí a gente toma conhecimento. No momento que a gente toma conhecimento, a gente renova a mente. E quando toma conhecimento, fé chega, porque a fé vem pelo ouvir. E aí você se posiciona naquelas verdades. Mas quando a fé chega também, ela precisa ser liberada pelo falar. Não é assim? Isso. Então, veja, são princípios. E os princípios que Deus deixou na palavra, para a gente fluir mesmo para essa riqueza, os princípios de honra a Deus, no tocante a dízimos e ofertas, é muito importante, porque no momento que você faz isso, você está subjugando o espírito que está por trás do dinheiro. No momento que você libera, honrando aquela fonte pelo qual faz que chegue até você, você está subjugando aquele espírito de mamon e está exatamente reconhecendo de onde veio aquilo. Princípios, queridos. Deus é um Deus de princípio. E o princípio que você quebra, quebra você, né? Esse negócio de não honrar a Deus com dízimo, com ofertas. Então, veja, é um caminho a ser percorrido, né? É a palavra chegando, é você se posicionando, é você honrando os princípios, honrar a Deus, honrar as autoridades aqui, honrar a igreja com dízimo, com ofertas. Isso é muito importante. E aí você vai fluindo, né? Você vai mudando de fase, porque prosperidade são fases na nossa vida. Né? Hoje você vive uma fase que você não viveu ontem, mas isso não quer dizer que não tem algo a mais a ser vivido. Por bom que esteja, ainda tem algo a mais a ser vivido da parte de Deus para nós. Então a gente vai fluindo na palavra, nos princípios, chega, libera, chega mais, libera, chega mais, libera. E a gente vai chegando exatamente aonde Deus quer que a gente chegue, até chegar àquela estatura mesmo de varão perfeito, né? Mas essa riqueza está disponível, tá? Então, caminha em direção a ela, renovando a sua mente, né? Honrando os princípios de Deus e usufruindo do melhor dessa terra. É para nós. Rosana, eu já contei uma experiência aqui, eu vou te contar, porque essa experiência é tremenda, sobre renovação da mente mesmo. Um dia eu estava lendo Isaías 1,19, que diz, se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E eu disse para Deus, esse texto é totalmente sem noção, porque quem não quer comer o melhor dessa terra? Se o Senhor dissesse só, se você me ouvir, você vai comer, eu ia entender, mas esse texto é muito sem noção. E ele falou, não, esse texto está falando de você. Eu disse, de mim? Como assim? Ele disse, eu estou falando de você. Se quiser e se me ouvir. Eu falei, mas eu tenho ouvido. Não, você não quer. Como? Ele falou, quando você vai no mercado, você escolhe o melhor dessa terra ou você escolhe o mais barato? Aí eu disse,
Algumas vezes eu escolho mais barato. Então, você não quer o melhor? Eu dou o melhor para quem quer o melhor. Uau. Então, a renovação da mente do querer. Muitas vezes nós fomos acostumados a querer o pior, ou o mais barato, ou o inferior, Ou o que o dinheiro permite. exatamente, ou olhar para nós mesmos e dizermos para nós mesmos: eu não posso. Isso aí eu não posso. Talvez até o dinheiro esteja lá, mas eu olho e acho, não, isso é elevado demais para mim. Isso é para fulano, isso é para cicrano. Fala um pouquinho sobre essa mudança de mentalidade, porque eu acho que você viveu isso, não Com viveu? certeza. Você falando ali, né? Você não quer. Tudo que está ok para você está ok para Deus, né? Se está ok para você ir no supermercado a vida inteira e comprar aquelas coisas que você compra, sem nunca você querer nem um mês esticar um pouquinho a sua fé e ir para um produto melhor, está ok para Deus. Mas no momento em que você se posiciona, né? E diz assim, rapaz, esse mês vai ser diferente. Eu não vou comprar, né, esse aqui. Eu vou me dar o direito de provar de algo melhor. Sabe, do céu, Deus tá dizendo, pois agora tá ok para mim também. Eu Bora pego lá, junto né? com você, vamos embora. Né? Assim, É, porque às vezes você está num estilo de vida, né, que tá ok para você. Quantas pessoas estão assim, né? Ah, eu não tenho dinheiro sobrando, mas eu não devo nada a ninguém. Graças a Deus, né? E tá bom demais. E quando eu digo, né, que eu não estou falando no fato de você ser ingrato, ao ponto de não ser grato por aquilo que você já tem. Eu estou falando de um conformismo, uhum, né? Porque quando a Bíblia diz lá em Hebreus, ele diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes, uhum, né? é, Ele não está dizendo conformai-vos com o que você tem. Ele diz contentai-vos, esteja contente, esteja grato, mas entendendo, dias melhores virão, né? é. Porque o versículo continua e ele diz isso, né? Então, aí tem gente assim conformado. Aí é onde entra a renovação da mente. Porque Paulo diz, não se conforme não, porque se você entrar nessa forma, você não sai dela, né? Então, eu percebo, é aquele que diz Hebreus diz assim, deixai-vos levar para aquilo que é perfeito. Uhum. Sou eu que me deixo levar. Se eu quiser ficar ali naquela forma para o resto da minha vida, eu vou ficar. No E pequenininho, eu né? vou chegar um dia no céu e vou ver tantas coisas que eu tinha para desfrutar aqui e eu não desfrutei, porque eu estava conformado, né? E aí vem a transformação. Ele diz: não se conforme, se transforme. Como? Renovação da sua mente. Veja que tem uma ação. Fazer de novo, nova Uhum, ação, isso. né? Então, aí você deu o exemplo do supermercado maravilhoso, né? Eu renovo a minha mente. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, eu não estou pegando o melhor. Então, eu vou usufruir em fé de algo melhor esse mês. Mas tem uma ação. Uhum, Eu vou lá e eu dou passos para aquilo que é de melhor. A gente não está falando aqui, gente, de irresponsabilidade. isso. Entende? A gente não está falando aqui de você fazer coisas em nome de uma fé que você não tem um suporte, um fundamento na palavra para isso. A gente está falando de você pegar a palavra, fundamentar a sua fé nela, meditar, confessar, renovar a sua mente. Sabe, queridos? E começar a agir de acordo com aquilo que a palavra já fez. Porque você só prova aqui fora aquilo que a palavra de Deus já fez aqui na sua mente, né? Então, é um processo mesmo a renovação da mente, né? Então, você disse, você já viveu isso? Vivi, né? Porque a gente é acostumado a levar uma vida muito limitada. E, de repente, a Bíblia nos abre uma palavra que ela disse aqui, maravilhosa, possibilidades. Você disse assim, Jesus se fez pobre para que a gente fosse rico. Essa possibilidade está aberta para todos? Está. Jesus disse, olha, tudo é possível ao que crê. Então, se eu creio, é possível para mim. Você sabe por que é que tem pessoas que estão morando na mesma casa, têm vontade de sair, nunca saiu? Porque para ele aquilo não é uma possibilidade. No dia que for, ele sai. Entende? Que riquezas, prosperidade é uma questão mesmo, foi uma possibilidade que foi aberta e eu só entro crendo. Só se agrada a Deus por fé. Não é assim? É. Então, existe, está aberta a possibilidade. Eu gostei dessa palavra.
Porque está aberta a possibilidade. Agora, eu creio, é possível para mim, porque enquanto eu estiver olhando e estiver dizendo o que você disse, não é para mim, pode ser para fulano, Uhum. se não existe essa possibilidade em você, ao ponto de você se ver, você nunca vai desfrutar. Porque eu só vou desfrutar daquilo que é possível para mim. E eu já consigo ver, eu já consigo imaginar, porque assim como o homem se imagina, essa palavra imagina vem de imagem, Uhum. literalmente, né? Uhum. Assim como ele já tem aquela imagem diante dele, assim ele é. Então, se não é uma possibilidade para mim, eu ainda falo, pode ser para fulano, mas não é para mim. Então, eu não me vejo lá, eu não me imagino lá, não é uma possibilidade, acredite. Você vai permanecer nessa forma para o resto da vida. Tem coisas em nós que precisa mesmo de um rompimento. Tem coisas em nós que a gente precisa ser agressivo, né? Um dia eu ouvi isso, né? Na pandemia eu ouvi isso. Eu acredito que foi no dia 2 de março de 2020. Gente, eu nunca esqueço disso. Eu ouvi essa informação da parte do Espírito. Milagres não é feito por mim, mas é provocado por mim, né? Então, não sou eu. Todos os milagres que Deus realizou, foi Ele que realizou. Mas teve uma provocação por parte do homem. Então, existe uma ousadia que é desencadeada quando você se expõe à palavra. Porque quando, por exemplo, Pedro estava naquele barco, né? Que ele estava vindo, quando ele estava naquele barco que Jesus veio, que eles pensavam que era um fantasma, Aham. né? Eles tinham saído de um momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele estava num ambiente de milagres. Ambiente de milagres ativa você a ser ousado. Se você convive com pessoas que estão sempre falando, não dá, não tem, dinheiro só é fácil de gastar, mas é muito difícil de ganhar. É. Né? É porque, sabe, é isso. Não, porque está difícil, está complicado. Se Tá você todo vive, mundo endividado. está todo mundo endividado. Olha, o negócio está ruim para todo mundo. Você vive num ambiente desse, como é que você vai ser ativado a ousar? Mas aí Pedro estava vindo de um ambiente de ativação, de milagres. Não só que supriu o povo, mas que sobrou. Aquilo deixou ele ativado, ousado, ao ponto de que quando Jesus apareceu, Senhor, se é o Senhor, me mande ter contigo. Olha que ousadia, É. né? É. Uma ousadia que foi desencadeada, gente, por causa do ambiente que ele estava. Então, tem ambientes que ativa demais a gente deixa a gente ousado. E Deus gosta de gente ousada, porque a, aquela coisa de Pedro dizer, me deixe ter contigo, aquilo não foi ideia de Jesus, não. Foi ideia de Pedro. Mas ele foi tão ousado que Jesus disse, venha. E aquela ideia de Pedro, pode ter certeza, não fez sentido para nenhum dos discípulos que estavam no barco. Então, isso quer dizer o quê? Que a fé que eu tenho não precisa fazer sentido para ninguém. Só precisa fazer sentido para mim. Que eu vou ter o aval de Jesus. Venha. E Entende? também isso que você disse está nos dizendo que as pessoas e os ambientes que eu frequento, as pessoas com quem eu ando, os ambientes onde eu estou, podem estar construindo em mim uma coragem, uma ousadia, ou um medo e uma estagnação. Perfeitamente.